Quer dizer então que o Canva agora abre arquivos PSD, arquivos de Photoshop. Chegou aquele momento de você pegar aquelas artes lindas, maravilhosas que você encontra por aí na internet em arquivo PSD e abrir no Canva e editar e fazer do jeito que você quiser. Mas é isso mesmo? Vamos entender se de fato isso funciona e se essa função veio para revolucionar o Canva. Fica comigo que depois da vinheta eu te conto tudo e eu tenho certeza que você vai entender todos os detalhes de uma maneira que provavelmente você não encontra por aí na internet. Salve, salve, designer e amante do design, tudo bem com você? Aqui é o Rodrigo Silva, sou publicitário e designer gráfico. E a aula de hoje um pouquinho tarde, pois essa não é tão uma novidade assim, outros canais já falaram a respeito dessa oportunidade de você conseguir fazer o upload de arquivos Photoshop ou PSD para dentro do Canva. Porém, contudo, entretanto, todavia, você me conhece. A minha forma de ensinar é um pouquinho diferente de outros canais. Aqui eu vou te mostrar de fato como isso funciona, se vale para todo tipo de arquivo Photoshop e se não vale para todos, para que tipo de arquivo funciona para abrir no Canva e poder editar. Antes de eu ir para frente do Canva aqui, deixa seu like ou se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda, para ficar por dentro de todas as novidades e aprender mais sobre Canva. Então você abre seu Canva e você quer fazer o upload desse arquivo PSD, arquivo de Photoshop. Você foi lá, pesquisou na internet, ou alguém compartilhou com você, você achou lindo aquela arte e quer utilizar, quer editar do seu jeito aqui dentro do Photoshop. Primeiro vamos lá entender mais ou menos do que se trata isso. Vou pegar, por exemplo, essa arte aqui que eu fiz para o evento Imersão Canva Expert, feita totalmente no Photoshop. Ficou curioso para saber do que se trata isso aqui? De 21 a 24 de novembro, às 20 horas, aqui nesse canal irá acontecer a imersão Canva Expert, o maior evento dedicado a Canva no canal particular do Brasil. Evento 100% gratuito e online. Serão 4 aulas incríveis onde eu vou mostrar todo o potencial dessa incrível ferramenta. Apesar de ser de graça, é importante que você se inscreva, porque se inscrevendo você vai receber todos os materiais de apoio, todas as informações relacionadas ao evento, participar dos grupos de WhatsApp e também ao final de cada aula você irá receber um certificado relacionado àquela aula. Então o link para o evento está embaixo na descrição. Então voltando aqui, tem essa arte aqui cheio de efeito, todos os detalhes criados no Photoshop. Mas como é que a gente faz para fazer o upload desse arquivo lá para o Canva e editar? Então aqui na tela inicial do Canva a gente pode fazer de duas formas. Vir aqui em cima em criar um design e aqui a gente pode clicar em importar um arquivo aqui desse lado, ou simplesmente aqui na tela inicial a gente pode vir aqui no canto superior direito e clicar nesse item de seta fazer upload. Ao clicar aqui a gente pode arrastar o arquivo para cá ou simplesmente clicar aqui em acesse o seu sistema. Porém, contudo, quando o acesso a pasta não aparece os arquivos de Photoshop. Como é que então eu faço o upload do arquivo Photoshop para o Canva? É necessário você fazer um ajustezinho vindo aqui embaixo no tipo de arquivo, você vai clicar aqui e vai escolher a opção todos os arquivos. Então os arquivos de Photoshop irão aparecer. Então você clica no arquivo. Eu vou abrir esse primeiro arquivo aqui, que é o arquivo que eu acabei de mostrar para você, o arquivo com vários efeitos feito no Photoshop. Seleciono ele, clico em abrir e espero carregar. Vai demorar um pouquinho, vai depender de cada arquivo. Terminado o upload, é só clicar em cima do arquivo e ele vai abrir lindamente aqui dentro do Canva. Opa, peraí, não tem nada a ver com o arquivo aqui do Photoshop. Olha só, até as fontes mudaram, a foto não aparece. Apareceu desse jeito. E olha essa informação que está aqui. Não foi possível carregar esse artigo. Oi, algo deu errado enquanto carregávamos os arquivos que você queria. Experimente atualizar a página e refazer a sua busca. Sim, o arquivo apareceu, o arquivo abriu aqui. Se eu deletar essa imagem que está por cima aqui, a gente vai ter essas outras imagens. Aqui está o texto que pode ser editado. Aqui atrás você tem a minha imagem, aqui você tem esse outro arquivinho, você joga mais para o lado, eu consigo também acessar o arquivo aqui do Canva e as outras informações também estão aqui. Tudo está aqui, porém, contudo, todavia, bem diferente desse arquivo aqui cheio de efeito. Mas o que aconteceu aqui, Rodrigo? Por que que não abriu dessa forma? E agora vem aquela explicação que eu prometi lá no início da aula. A explicação que você não vai encontrar por aí. Canva é uma excelente ferramenta. Uma das melhores ferramentas online que existe para designer gráfico. Principalmente designers iniciantes, amadores, designers até com conhecimentos avançados da própria ferramenta que conseguem fazer
lindas artes. Contudo, ter a possibilidade de abrir um arquivo PSD de Photoshop não quer dizer que você consiga fazer exatamente tudo aquilo que tem dentro do Photoshop. Isso é um problema do Canva, um problema do Photoshop? Não, isso é um problema de todas as ferramentas. Não é que o Canva que é pior que o Photoshop que é melhor que o Canva. Não existe isso. Um arquivo de CorelDRAW aberto no Photoshop também não vai dar certo. Da mesma forma que pegar um arquivo de CorelDRAW e abrir no Illustrator também vai dar erro. E o contrário também é uma verdade. Pegar arquivo de Illustrator e abrir no CorelDRAW vai dar erro. Pegar arquivo do Illustrator e abrir no Photoshop pode ser que apresente alguns problemas, mesmo sendo da Adobe, porque cada ferramenta foi feita para um tipo de arquivo específico e aquele arquivo específico funciona exclusivamente dentro daquela ferramenta, apesar de uma ou outra ferramenta conseguir abrir aquele arquivo. Mas eu preparei aqui uma analogia perfeita para você compreender, entender de fato por que isso acontece. Dá uma olhada nessa arte que eu fiz aqui no Photoshop, cheia de efeitos. Se eu mostrar aqui as camadas para vocês, olha só a quantidade de camada que eu tenho aqui. Cada camada dessa aqui existe um trabalho relacionado a efeito, a combinações de efeitos, entre outras funções, ferramentas dentro do Photoshop. Então funciona perfeitamente dessa forma aqui dentro do Photoshop. E aqui está a analogia matadora. Imagine esse motor aqui. Esse motor representa aquela arte. Um motor, uma arte feita totalmente no Photoshop. Então eu fui lá na minha oficina, que é o Photoshop, e montei ou criei esse motor utilizando todas as minhas ferramentas da minha oficina e criei esse motor que funciona perfeitamente e lindo. Mandei para você que tem o Canva. Então chegou bonitinho numa caixa de madeira o motor lá dentro. Só que a partir do momento que você abre aquela caixa de madeira, olha só o que acontece. Para sua surpresa, a partir do momento que você abre a caixa na sua oficina, o motor se desmonta. E você, sem muito conhecimento ou sem as ferramentas corretas, talvez não conseguiria montar exatamente o motor como está. E talvez você pergunte, mas poxa vida, Rodrigo, então por que ter essa possibilidade, ter essa função de abrir arquivos de PSD, de Photoshop, se não vai dar certo, se vai dar pau, se vai ter esses problemas? Porque também é simples compreender. Para arquivos mais simples, simplificados, é possível sim abrir dentro do Canva o arquivo de Photoshop. Continuando aqui, eu tenho um outro exemplo de um arquivo, mas desse mesmo arquivo aqui, sem os efeitos aplicados, que é esse aqui. Exatamente esse mesmo aqui, só que sem os efeitos aplicados. Vou fazer o upload desse arquivo lá para dentro do Canva para a gente ver como é que vai se comportar. Então de volta aqui na tela inicial, vou vir aqui em cima em criar um design, importar arquivo, acesso a pasta onde está, mudo aqui embaixo para todos os arquivos e vou abrir esse arquivo sem efeitos, mais simples, clico em abrir e aguardo o carregamento aqui para dentro do Canva. Agora é mais rápido porque quase não tem efeitos dentro desse arquivo. Já consigo ver que ele vai abrir melhor até pela thumbnail. Quando eu clico aqui para abrir esse arquivo, olha só como ele se comporta. Muito parecido, apesar de aparecer a mesma informação que deu algum pau aqui, está muito parecido com a versão que tem aqui no Photoshop. Então, se eu volto lá no Photoshop, olha só, muito parecido com a versão do Canva. Rodrigo, como assim? Um arquivo mais simples? É possível de abrir então no Canva um arquivo de Photoshop? Sim. E note que as fontes quase não tiveram problemas, diferente da versão anterior, porque aqui eu fiz questão de substituir por fontes instaladas no meu computador que correspondem às mesmas fontes que estão presentes lá no Canva. Então, por isso que não houve troca de fonte. Então, se eu tenho um arquivo bem básico de Photoshop, ele vai abrir perfeitamente lá no Canva. Ou se não abrir perfeitamente, como a gente pode ver aqui alguns detalhes, é só uma questão de você ir fazendo alguns ajustes. E por que isso funciona? Venho para a sequência da analogia. Então, quando você tem uma arte mais simples, aqui esse exemplo do motor mais simples, do motor elétrico, que é uma arte mais simples feita no Photoshop, quando você vai abrir dentro do Canva, mesmo que a arte seja desmontada, o Canva compreende, fica mais fácil para ele remontar, pois não tem muitas peças diferentes para ele ter que remontar aquela arte que foi feita no Photoshop. Então eu espero que com essa analogia você tenha compreendido que o Canva é sensacional, abre arquivos de Photoshop, mas não vai abrir da mesma forma que talvez foi feito lá dentro do Photoshop, se tiver vários efeitos, várias camadas de efeitos
fontes específicas que foram instaladas naquele computador que fez o arquivo de Photoshop, mas que para arquivos simples ele abre sim e você consegue editar até com uma certa facilidade. Aí talvez você me pergunte, mas Rodrigo, será que o Canva em algum momento vai abrir perfeitamente arquivos de Photoshop? Eu talvez diga que sim, talvez diga que não. Eu, Rodrigo, tenho a acreditar que isso está longe de acontecer. E olha, vai por mim, de uma certa maneira é até bom que isso não aconteça. O Canva é uma excelente ferramenta por ser simples, prática e intuitiva, porque tem tudo ali no arrasta e solta, coisas já prontas. O Photoshop é uma excelente ferramenta para você criar coisas absolutamente do zero, onde você não tem nada ali para você arrastar e soltar. Você precisa conhecer profundamente a ferramenta para criar artes incríveis. E aqui dentro do Canva é possível você criar artes incríveis simplesmente arrastando elemento de um lado para o outro. Se em algum momento o Canva abrir perfeitamente um arquivo do Photoshop, pode ter certeza que a ferramenta vai ficar bem mais complicada de você trabalhar. E se fosse simples abrir um arquivo de Photoshop, existiriam várias outras ferramentas espalhadas pela internet que iria abrir e editar, e então ninguém iria precisar mais do Photoshop. Aí eu pergunto para você, será que existe tanta ferramenta que abre arquivo de PSD para editar exatamente como o Photoshop? Então é isso, espero que você tenha gostado da aula de hoje, dessas explicações. Não se desespere, vai testando os arquivos de PSD, vai abrindo. Muitas vezes você consegue aproveitar partes de um arquivo para fazer a sua edição, então é só uma questão de você ir testando. E se você gostou, deixa seu like, aproveita para se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda. Enquanto isso, eu vou deixar aqui do lado outros 2 vídeos para que você possa continuar o seu aprendizado de designer gráfico aqui no canal. Design de conversão, falando em design, pensando em resultados. Obrigado por assistir esse vídeo e te vejo nos próximos. Até mais!